Hoje eu quero começar o estudo com vocês de Mateus, o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Quero falar com vocês a respeito de todos os textos que tratam a respeito de Jesus Cristo. O Novo Testamento, ele já nos abre com 4 narrativas acerca do nosso Senhor. E sempre é bom estudar acerca do nosso Senhor. Sempre é bom nos dedicarmos a aprender cada vez mais da vida do nosso Senhor. E os 4 evangelhos nos trazem essa informação, nos mostram quem é Cristo, e conhecer Cristo é ter a vida eterna. Conhecer Cristo é viver o céu. E hoje nós temos então diante de nós 4 evangelhos com a narrativa do nosso Senhor. E o evangelho de Mateus, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, já começa com uma genealogia. Irmãos, genealogia na escritura é sempre uma mudança de narrativa, uma mudança de história. É o fim de uma para o início de outra. Sempre quando ocorre uma genealogia na escritura, é terminando a história de um e começando a de outro. E aqui nós temos o início, então, da história a qual vivemos, do tempo da graça, da história acerca do Senhor Jesus Cristo. E nesses 17 versículos temos nomes que trazem exatamente a genealogia do nosso Senhor. Nomes que nos ensinam, nomes que nos fazem refletir. Primeiro, de como o Senhor sempre cumpre a sua palavra. Lá em Gênesis, ele prometeu que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E ele veio. Aquilo que Deus prometeu a Abraão, que da descendência dele seriam benditas todas as famílias da terra, enfim chegou. E aqui tem os nomes de como Deus então foi cumprindo o seu propósito, como o Senhor foi sendo fiel à sua aliança, até chegar em Cristo Jesus, até chegar àquele que tudo isso apontava. Tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento apontava para o Senhor Jesus Cristo. Todas aquelas sombras daqueles rituais, daquelas leis cerimoniais, apontava para o Senhor Jesus Cristo. Deus então mostrou que realmente ele não é homem para que minta. Deus cumpriu a sua palavra. Deus é fiel. Ele é fiel conosco, pois ele mostrou que sempre está nos sustentando e nos guardando. Então temos que confiar nessa verdade. Uma das coisas interessantes também é que nós podemos ver nomes aqui de homens piedosos que tiveram filhos ímpios, filhos que envergonharam a família, homens que realmente pecaram de forma consciente, entristeceram o Senhor. Irmãos, a salvação não é hereditária. A salvação não passa de pai para filho. Nós devemos orar por nossos filhos, até mesmo por aqueles que ainda não chegaram. Nós devemos sempre nos ajoelhar e buscar no Senhor aquilo que de fato nós podemos ter com Ele, uma vida piedosa e de santidade. E os nossos filhos então devem viver isso, devem viver essa verdade. Não é porque os pais são piedosos e santos que os filhos também serão. Isso deve gerar em nós então um grande temor. Além disso, nós podemos ver que existem homens que falharam também nessa linhagem. O próprio Davi, que teve um filho com a mulher de Urias, que foi Salomão. Irmãos, Davi matou Urias. Davi adulterou. Davi, ele pecou. E o nosso Senhor Jesus, quando ele veio e encarnou, ele veio e se tornou um como nós, o Senhor Jesus então se humilhou. Ele se humilhou na nossa natureza, ele se humilhou na nossa carnalidade. Ele não pecou, mas na sua linhagem podemos ver homens que pecaram. Homens que vieram, de fato, pecaram diante de Deus. E o Senhor Jesus não se envergonhou disso em nenhum momento. O Senhor Jesus veio, cumpriu a sua missão, viveu em santidade, mesmo com essa linhagem, com homens ímpios, com homens que caíram em tentação e se arrependeram no Senhor. Nós temos sempre essa certeza, irmãos, de que Deus, ele veio até nós. Quando aqui no próximo versículo vai falar que Deus é Emanuel, Deus conosco, um Deus que veio, um Deus que se encarnou, que se tornou um como nós. Deus, ele é um Deus presente.
É um Deus que de fato conheceu a nossa natureza, conheceu aquilo que nós passamos, conheceu todo aquele nervosismo de passar na cruz, aquela angústia o Senhor Jesus sofreu, a mesma angústia que nós sentimos muitas vezes. Então, irmãos, nós temos que ter a certeza em relação a isso, de que Deus ele cuida de nós e que ele nos sustenta. Começamos então hoje a entender um pouco mais do Evangelho de Mateus, entendendo a linhagem, como a linhagem é importante, como ela é uma mudança de narrativa, como tem homens aqui que tiveram filhos ímpios, né? E como tem homens que falharam e pecaram, e o Senhor mesmo assim veio dessa linhagem, né? Homens que envergonharam, mas que o Senhor Jesus veio dessa linhagem, né? E que essa seja uma verdade para nós, irmãos. Cada versículo da Escritura é de inspiração do Espírito Santo. Nada aqui é inútil, assim como na criação. Um musgo não é inútil. Nada na criação é inútil. Tudo tem um sentido, tem um significado, tem uma função. E cada versículo da Escritura é inspirado pelo Espírito Santo e o quanto nós podemos aprender. Vamos orar juntos. Pai Santo, em nome de Jesus, eu oro pela vida do meu irmão e da minha irmã. Oro para que eles tenham a fome e a sede de aprender a sua palavra, a fome e a sede de se dedicar a Ti, de Te servir, meu Pai. Que eles sejam cheios do Seu Santo Espírito, que eles sejam moldados pela Sua Santa Palavra. Que eles possam aprender com cada versículo, com cada texto da Escritura, Pai. Conduza-os a essa fome e a essa sede. E que a palavra os edifique, os santifique, torne eles piedosos e santos no Senhor. Abençoe a mente de cada um. Abençoe o coração de cada um, meu Pai. Seja presente na vida, na família, no lar de cada um. Pai, em nome do Senhor Jesus, traga cura àqueles que estão enfermos. Traga libertação àqueles que estão presos em vícios. Conduza o Senhor na sua graça e na sua verdade. No nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Compartilhe no grupo da família, no grupo que vocês estiverem aí, para que mais pessoas sejam abençoadas. Até a próxima.